Olá, pessoal, me chamo Tainá, faço parte do grupo que é composto pela Valdirene e pela Carla e vou começar explicando um pouco para vocês. O nosso tema é a formação de sais no desenvolvimento de fármacos. O propósito desse trabalho é esclarecer a importância de sais para o desenvolvimento dos fármacos, mostrando as principais características que podem ser alteradas. Um dos exemplos é a higroscopicidade, ponto de fusão e solubilidade. Uma das maneiras mais utilizadas para contornar os problemas no desenvolvimento dos fármacos é a exploração de sais a partir de ácidos e bases fracos que possuem efeitos farmacológicos. A formação de sal é a abordagem mais utilizada para aumentar a solubilidade e melhorar a absorção. Os sais também são utilizados para permitir que um fármaco fique mais adequado à produção, comercialização e para mascarar o gosto amargo do fármaco. Polimorfismo e higrocopicidade. O polimorfismo é um fenômeno que pode ser observado em mais da metade das substâncias ativas e pode ser um problema, principalmente se uma forma se transforma em outra com propriedades físicas diferentes durante a produção do fármaco. Isso pode gerar substâncias finais com características imperdíveis. Para evitar possíveis problemas, a forma mais estável termodinamicamente do fármaco é preferida, onde estável significa que não haverá transformação da forma do cristal, em intervalos aceitáveis de temperatura e umidade durante o processamento e o armazenamento. Outro problema é a criação de solvatos, quando moléculas do solvente utilizado na síntese do sal são incluídas na estrutura cristalina. O uso de hidratos não é proibido no desenvolvimento de fármacos, contanto que os intervalos de estabilidade climática elas sejam bem conhecidas e as suas condições climáticas sejam mantidas em níveis que evitem transformações. A tendência a formar hidratos é diretamente proporcional à higroscopicidade do sal. A higroscopicidade é a capacidade de uma substância sorver moléculas de água do ambiente onde se encontra. E quando aumentada, ela pode reduzir a estabilidade do fármaco, especialmente se o mesmo é sujeito à hidrólise. O sal de tartarato é ainda menos higroscópico, exibindo uma discreta esterese. Esse exemplo ilustra como diferentes sais de uma mesma substância podem ter valores distintos de higroscopicidade, ressaltando a importância do estudo de polimorfismo e higroscopicidade dos sais candidatos a fármaco. Quando ocorre o ponto de fusão? O ponto de fusão é uma das mais importantes propriedades físicas de um candidato a fármaco. Substâncias com ponto de fusão abaixo de 100 graus Celsius, elas são difíceis de processar e triturar, já que essas etapas da produção envolvem temperatura elevadas, podendo ocorrer a sinterização ou a própria fusão da substância. Geralmente, fármacos com baixo ponto de fusão exibem deformações plásticas que podem resultar na aglomeração de partículas. Essas aglomerações elas podem alterar as propriedades de fluxo e as características de compressão, impactando negativamente na uniformidade da dose, na desintegração e na taxa de dissolução de formulações sólidas. Agora, com o aumento do ponto de fusão, ela pode contornar os problemas de formação plásticas, bem como tornar ácidos e bases fracos com baixo peso molecular em sólidos.
Em alguns casos, o contrário também acontece, ou seja, abaixar o ponto de fusão para permitir o desenvolvimento de formações tópicas ou líquidas. O íon conjugado, ele tem um papel fundamental na determinação do ponto de fusão do sal. Geralmente esses íons pequenos, como o cloreto, eles aumentam o ponto de fusão devido às suas grandes densidades de carga. A solubilidade é a aptidão que um corpo ou matéria tem de dissolver ou não em determinado tipo de líquido. Ela também é conhecida como coeficiente de solubilidade, definida como a habilidade que determinado soluto tem de dissolver em um solvente. Esse processo está ligado à dissolução química, formação de uma nova solução. O perfil de solubilidade do pH. O perfil de solubilidade é a relação entre a solubilidade e o pH da solução. O perfil de solubilidade para o pH de um ácido fraco é obtido pelo aumento gradual do pH, através da adição de uma base a uma suspensão do ácido, e pela determinação da quantidade de ácido dissolvido após um ácido monoprótico. Conclui-se que a exploração de sais a partir de ácidos e bases fracos, que possuem efeitos farmacológicos, é uma das maneiras mais utilizadas para se contornar problemas no desenvolvimento de fármacos. Os sais têm propriedades físicas diferentes de suas formas livres e podem ser usados para alterar a higroscopicidade, a estabilidade, a solubilidade e a taxa de solução de um ingrediente farmacêutico ativo.